Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o mercado de trabalho para o professor ou professora de História. Bom, aqui no canal e lá no meu perfil do Instagram, @profanelise, aliás, se você não me segue lá, já aproveita e me segue. Eu recebo sempre muitas dúvidas de professores iniciantes ou de pessoas que estão na graduação em História, perguntando a respeito do mercado de trabalho para o historiador, para a historiadora, para o profissional, principalmente que está se formando no curso de licenciatura em História. Eu decidi fazer esse vídeo para ter uma conversa bem honesta com vocês, trazer aqui os prós e os contras da carreira do professor, da professora de História e falar um pouquinho também de como eu fiz durante a minha trajetória, dos meus erros, dos meus acertos. Eu acho que vai ser bem bacana para quem está começando, quem quer tirar essas dúvidas, essas angústias. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que 99% das pessoas que estão fazendo faculdade de História, seja bacharel ou licenciatura, tem um caminho mais rápido para entrar no mercado de trabalho, que é ser professor, ser professor. Eu acredito que se você me segue aqui no canal, você tá dentro dessa perspectiva, você até começou a fazer a faculdade por conta disso, ou tá se vendo aí próximo da formatura e pensando o que eu vou fazer agora, então, a partir do momento que eu me formar. Esse é um caminho realmente mais rápido, mais fácil, não que ele seja o caminho que todo mundo deva seguir, mas como a gente tá falando aqui com professores e professoras iniciantes, eu vou focar nesse caminho, tá? Falar sobre museu, sobre arquivo, centro de documentação, outras alternativas de trabalho. Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário que eu posso pesquisar, falar sobre isso, mas o meu foco aqui vai ser a licenciatura. Bom, em primeiro lugar, se você tá um pouco perdido, é legal você saber que o curso de licenciatura, ele vai te preparar para trabalhar em escolas particulares ou na escola pública. Então você vai entrar ou em instituições privadas ou em instituições de ensino públicas. E aí eu não sei de qual estado você tá falando, mas depende muito de que estado você tá, de que cidade, de que região do país você mora, mas os concursos públicos costumam acontecer com certa frequência. Claro que a gente tá vivendo num contexto político, social bem complicado, ainda mais pós-pandemia, mas de forma geral as prefeituras, o estado costuma fazer concurso de forma frequente. Aqui onde eu tô, no estado de São Paulo, faz um bom tempo que o estado não faz concurso, mas as prefeituras costumam ser um pouco mais frequentes nisso. E também, se você prefere entrar numa instituição privada, eu vou falar aqui no vídeo um pouco sobre o caminho para entrar nessas escolas. Bom, antes de tudo, eu acho bem importante que você se prepare desde a sua graduação com relação a estágios. A gente sabe que durante o final aí do período da graduação, você precisa fazer um estágio de observação, então você vai até a sala de algum professor de história, assiste às suas aulas, depois faz um relatório a respeito disso, e depois você tem que fazer a parte prática, que é de fato ministrar uma aula, fazer uma oficina, um pequeno curso, estar ali mesmo em sala de aula no ensino básico. O que eu não fiz durante a minha graduação, até porque o meu foco era pesquisa, e também porque eu estava numa cidade de interior que era bastante complicado de conseguir adentrar nas escolas particulares, principalmente. O que eu não fiz foi ficar atrás de estágios, tentar adentrar nessa parte das escolas de uma forma mais sistemática. Eu fiz os estágios que eu precisava dentro da graduação, mas só. Eu não me esforcei também muito para adquirir experiência ou conhecer pessoas que estavam dentro desse universo, até porque o meu foco era terminar a minha iniciação científica e entrar no mestrado. Mas se eu pudesse ter aprofundado um pouco mais hoje, eu acho que eu faria isso. Eu sigo muitos outros professores de história que estão no mercado de trabalho há muito mais tempo que eu e que dão essa dica, né, de falar muito a respeito de focar em um estágio, de conhecer pessoas, coordenadores, professores que estão dentro da sala de aula e que podem te ajudar a começar um estágio, a ficar por muito mais tempo, a ser um auxiliar de sala, de repente. Isso vai te ajudar a ter mais afinidade com o dia a dia da sala de aula, não se assustar tanto quando você pegar uma turma pela primeira vez, como foi o meu caso. Então, acho que é bem interessante você focar principalmente nessa questão dos estágios. Algumas escolas oferecem essa oportunidade e você fica sabendo justamente conhecendo pessoas, principalmente quando você está falando de escolas particulares.
Depois do estágio, como eu disse já no início do vídeo, é legal você ficar de olho nos concursos públicos do seu estado. Tem um site bem bacana, assim, que ajuda bastante, que é o PCI Concursos, mas você pode ir olhando no site da prefeitura da sua cidade, no site do estado onde você mora, para ver como tá sendo aí essa questão de concurso. Geralmente o professor concursado, ele costuma receber um salário muito maior, uma hora-aula muito maior do que aquele professor que é um substituto, que ele entra ali para substituir nas escolas públicas por algum tempo, cobrindo algum professor que tá de licença e que é concursado. Então é legal você já durante a graduação ficar de olho se o seu estado está liberando o concurso. Assim, você já presta e a partir do momento que você já se formou, você está ali conseguindo entrar nesses concursos e até mesmo ser chamado para atribuição de aula. No caso das instituições privadas, particulares, como eu disse, geralmente o salário costuma ser um pouco maior e às vezes muito maior do que uma escola do estado, da prefeitura, uma instituição pública. Para você que está se perguntando aí como é que funciona para eu entrar numa escola particular, infelizmente eu vou ser bem realista com vocês, tá, gente? Dentro, pelo menos aqui da minha experiência, numa escola particular é muito necessário que você conheça alguém que possa indicar o seu trabalho, que possa levar o seu currículo para um coordenador. Eu tive uma experiência muito boa logo no início de não conhecer ninguém e conseguir pegar aulas numa escola que eu trabalhei de forma bem sistemática, com todo o ensino básico, e eu não conhecia ninguém da região, porque eu tinha acabado de chegar de Assis, eu estudei na Unesp em Assis e hoje eu moro em Jundiaí, então eu não conhecia ninguém aqui que pudesse me ajudar e, assim, eu dei muita sorte de conseguir esse emprego sem nenhuma indicação. Mas o que acontece com muito mais frequência é que você consegue aulas em escolas particulares a partir de indicação, a partir de alguém que já conhece o seu trabalho. E se você ainda não deu nenhuma aula, se você conhece algum outro professor que possa te avisar quando tem uma vaga para você mandar seu currículo, te indicar, felizmente ou infelizmente, essa é a forma mais fácil da gente conseguir as aulas. Bom, e aí você deve estar se perguntando, mas qual que é a média salarial de um professor? Geralmente, a gente pesquisa no Google aí, uma breve pesquisa, e como eu disse, depende muito do seu estado, mas de forma geral, o professor ele pode ganhar desde R$2.000 até R$10.000 ou mais. Isso tudo a depender da quantidade de aulas que você dá, do valor da hora-aula, obviamente, e da instituição que você está inserido. Isso pode depender também do tempo que você está dentro de escolas do estado, da prefeitura, enfim, de escolas públicas. Isso pode depender também das suas especializações. Você consegue dar aula nas escolas mesmo tendo só a licenciatura, mas é sempre legal para concurso público ou até mesmo para o seu destaque no mercado de trabalho que você faça uma especialização ou que você faça uma pós-graduação, seja o mestrado, doutorado, seja uma especialização mais específica, mas é sempre legal você ter esse título, porque ele te dá aí uma vantagem a mais dentro do mercado de trabalho. Então, essa é mais ou menos aí a média salarial e é claro que tudo depende de que contexto você está inserido, de que região você mora. Então, eu acho que resumindo aqui a nossa conversa, eu posso trazer aqui algumas dicas para vocês. Primeiramente, organize a sua carreira a longo prazo, a curto e longo prazo. Então, assim, se eu estou fazendo um estágio como um regente na sala de aula e aquela escola que eu estou trabalhando tem a oportunidade de uma vaga, ou se você conheceu professores ali dentro que podem te ajudar, te indicar, prepara seu currículo, fica sempre ligado, mas faça o estágio, se organize, entre dentro do mercado de trabalho ali como você pode. Depois, pense que você pode ficar de olho em concursos públicos, isso pode te ajudar. E depois também usar do seu estudo, do seu aprofundamento para tentar uma pós-graduação, uma especialização. Não para de estudar, tá, gente? Aliás, isso é uma coisa que os professores não param de fazer. Para você se destacar dentro do mercado de trabalho, é muito importante que você continue estudando e se especializando. E até mesmo porque você vai criar aquele network, né? Você vai conhecer gente que vai te ajudar também. E até porque em sala de aula o nosso trabalho fica muito melhor quando a gente não para de estudar. E acho que para fechar essa nossa conversa, é bem bacana você pensar o seguinte: muita gente tem medo de fazer a faculdade de História ou de começar a dar aula. Eu recebo muito comentário de pessoas que já são formadas em alguma área e
têm o sonho de fazer história e olham para essa profissão e para essa graduação como um segundo momento da minha vida, um plano B. Eu posso falar para vocês, isso é algo que um professor meu da graduação sempre falou, que dá para ganhar dinheiro sendo professor, você consegue viver uma vida confortável, uma vida boa, mas você tem que trabalhar, você tem que dar muitas aulas, você precisa se esforçar nesse sentido. Obviamente, eu não tô falando aqui para vocês que é uma maravilha, que todos os dias eu amo a minha profissão e eu quero fazer isso para sempre. E tem momentos que eu tenho vontade de sair correndo, né? Lógico, mas eu acho que isso é em todas as profissões. O que eu acho bacana você entender é que dentro do leque de opções, de profissões que você conseguiria exercer a partir das habilidades que você tem, qual te faria mais satisfeito? Qual é aquela que te traria mais prazer mesmo, né? Lógico, você precisa entender o seu contexto e traçar a sua estratégia. Eu falo isso vindo de um lugar de ascensão social depois da minha graduação, mas eu nunca me vi sentada num escritório, fazendo um trabalho monótono, repetindo as mesmas coisas todos os dias. Essa dinâmica que a gente tem em sala de aula, todo dia é diferente, apesar de você todo ano estar trazendo as mesmas matérias para os alunos, todo dia é um dia diferente, toda turma é diferente, você muda e muda a sua prática ao longo dos anos. Então eu fico pensando que dentro das minhas possibilidades e dentro da minha estratégia também de pensar uma mudança de vida, acho que a educação foi a área que mais me contemplava. Então é legal, se você tiver uma dúvida, você pensar um pouco nesse sentido. Estamos vivendo um contexto histórico muito difícil para qualquer ciência no Brasil, infelizmente. Mas se essa área faz sentido para você, se é o seu perfil, eu acredito que vale a pena você se dedicar a ela e pensar as possibilidades que a gente pode ter aí dentro dessa área. Bom, galera, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, curte o vídeo, compartilha, enfim, você já sabe. Se você gostaria de mais vídeos com esse bate-papo ou com um tema parecido, deixa também aqui no comentário e até a próxima aula.